A novela entre Jonathan Kuminga e Golden State Warriors conta com incontáveis capítulos até o momento da gravação desse vídeo. Nenhum desses capítulos foi o capítulo final e a gente vai falar um pouco sobre qual é a situação real do Jonathan Kuminga no Golden State Warriors. Na minha opinião, ele acaba sendo um pouco subestimado, não só pelos Warriors, mas por toda a NBA nesse cenário de contratação ou não contratação do jogador. Meu nome é Massali, se você não me conhece, esse vídeo aqui é um estilo de vídeo num take só. Eu leio minhas notas, eu olho para os lados, eu devaneio um pouco e hoje a gente vai levar esses devaneios até Jonathan Kuminga e o Golden State Warriors. A situação do Kuminga é a seguinte, ele é um agente livre restrito. Existem dois tipos de agentes livres, irrestritos e restritos. Restrito é o tipo do Jonathan Kuminga e isso quer dizer que times podem fazer ofertas por Jonathan Kuminga, mas o Golden State Warriors ainda detém o poder de cobrir essas ofertas e sendo assim o Kuminga teria que voltar para o Golden State Warriors. A questão do Kuminga é que nenhum time fez ofertas diretas financeiras monetárias para a contratação de Jonathan Kuminga. Portanto, os Warriors podem oferecer para o Kuminga o contrato que eles bem entenderem e acharem justo. E por que é que os times não estão fazendo ofertas por Jonathan Kuminga? Primeiro porque nessas situações, normalmente o time que já detém o jogador sempre vai cobrir o valor oferecido. A gente tem inclusive o caso do Otto Porter Jr. que conseguiu um salário muito maior do que ele merecia, porque era um agente livre restrito e o time cobriu a oferta feita por um segundo time. E Otto Porter Jr. então conseguiu um salário que em ocasião nenhuma ele deveria ter conseguido durante a carreira dele na NBA. E essa oferta que o Golden State Warriors fez por Jonathan Kuminga foi de 45 milhões por 2 anos de contrato. Isso dá aí 22,5 milhões de dólares por temporada. A questão é que existe uma team option no segundo ano de contrato, que é uma opção do time. O que quer dizer que o Golden State Warriors poderia decidir se fica ou não com Jonathan Kuminga no segundo ano desse contrato de 45 milhões. O que torna esse contrato pro Jonathan Kuminga bastante instável e faz com que ele tenha apenas a certeza de 1 ano de contrato com o Golden State Warriors. É bastante instabilidade para um jogador que está procurando 82 milhões por 3 anos de contrato. Esse é o valor que o Kuminga tem em mente agora. Vale ressaltar que o Kuminga tem 22 anos, ele é um jogador ainda em formação e, na minha opinião, um jogador a quem não foi dada muita oportunidade dentro desse time do Golden State Warriors. 82 milhões pelo Jonathan Kuminga é justo? Depende. Qual é a situação do seu time? O que seu time almeja na próxima temporada? Qual é a situação em relação à folha salarial que seu time se encontra? Tudo isso tem que ser pensado. E isso tem que ser pensado porque dar a garantia de 3 anos de contrato para um jogador que não teve as experiências que eu disse que ele deveria ter tido nos Warriors, mas até agora não aconteceu, é jogar um pouco com a incerteza. Apesar de olhar para o Kuminga e pensar, ele ainda não teve chance de progredir, de evoluir, porque o Steve Kerr, os Warriors, vamos falar assim, eles agiram com a mentalidade de 2 linhas do tempo. Enquanto eles ainda tinham o Draymond Green, o Stephen Curry e até o Klay Thompson, antes da lesão do Klay Thompson, eles conseguiram ali o Kuminga, o Moses Moody, e eles agiram com o seguinte pensamento: vamos seguir tentando buscar um título, ao mesmo tempo em que a gente desenvolve os nossos jogadores jovens. Mas a prioridade é buscar o título. E como a prioridade é buscar o título, esses jogadores jovens vão servir ao time apenas quando necessário para que a gente vença partidas para buscar o título. Logo, o Kuminga não teve oportunidade em relação a minutos de quadra, e isso não sou só eu que estou dizendo. O Draymond Green, no podcast dele há mais ou menos uns 2 meses anteriores à gravação desse vídeo, ele disse que ele discorda do Steve Kerr no ponto de que o Kerr deu uma entrevista dizendo que ele não vê o Kuminga como um jogador que ele pode usar por 38 minutos. E o Draymond Green disse que discorda dessa afirmação porque o Kuminga nunca foi de fato testado por 38 minutos.
de forma consistente. Ele nunca teve a chance de errar e permanecer em quadra, a chance de fazer escolhas ruins que jogadores jovens fazem, de escolher arremessos ruins, porque os Warriors ainda estão tentando vencer partidas. Então o Kuminga entra, ele joga 20, 22, às vezes 15 minutos e no momento em que ele não é mais necessário em quadra, em que ele não precisa mais segurar as pontas, ele é tirado de quadra e o time titular volta. Ok. O time que for fazer uma oferta por Jonathan Kuminga tem que entender que ele vai precisar da possibilidade do erro sem a punição de ser retirado de quadra. O desenvolvimento do Kuminga, na minha opinião, é uma represa cheia d'água. A partir do momento que você abrir essas comportas, olha essa analogia. Essa água vai sair descontrolada e com um fluxo bastante forte. Mas a partir do momento em que esse escoamento já tiver acontecido um pouco, esse fluxo vai ser mais constante e mais suave e a gente vai ver um Kuminga um pouco mais confortável na própria pele. Ok, 82 milhões por 3 temporadas dá 27,3 milhões de dólares por temporada. Enquanto que os 45 milhões dá 22,5 milhões de dólares por temporada. Não é muito distante se a gente for parar para ver, mas como eu disse anteriormente, o contrato dos Warriors dá a garantia de 1 ano por Jonathan Kuminga, enquanto ele gostaria desses 3 anos de garantia, justamente por essa possibilidade de trabalho continuado. Isso é o que ele quer. Ele quer, obviamente, receber dinheiro, fazer a vida, fazer a geração seguinte e a outra, garantir essa certeza financeira e monetária, afinal é um trabalho, né, não só para ele, mas para toda a família dele. A gente sabe o quanto isso é importante para esses jogadores, principalmente para os jogadores que não vêm da realidade dos Estados Unidos, como é o caso do Kuminga. Mas está sendo difícil times oferecerem isso pelo Jonathan Kuminga, porque esses times não têm espaço na folha. O que acontece é que os times estão tentando adquirir o Kuminga via sign and trade, que é assinar e trocar, ou assinatura e troca, que seria o Kuminga assinar um novo contrato com o Golden State Warriors com a garantia de que o Kuminga seria trocado logo na sequência. E dentro desse formato, o Sacramento Kings fez uma proposta pelo Jonathan Kuminga. E essa proposta foi, deixa eu só pegar aqui nas minhas notas, Malik Monk, mais jogadores de rotação e uma escolha protegida de primeiro round. A questão é que os Warriors não têm interesse nem no contrato do Malik Monk, que acham um contrato bastante ruim e que na minha opinião realmente é. O Malik Monk teria contrato até 2028, se ele fosse para os Warriors, né? Enfim, o contrato do Malik Monk é um contrato que vai até 2028, recebendo na próxima temporada 18 milhões e progressivamente subindo para 20 milhões e 21,5. Então é um contrato de 3 anos que tem garantidos aí pelo menos 38 mil, porque o último ano é uma opção do jogador. Então o Malik Monk pode escolher se adere ou não a essa opção de jogador da última temporada de 21 milhões. Mas os Warriors, se o Malik Monk aderisse a essa opção de jogador, teria que bancar aí para o Malik Monk ao longo de 3 temporadas perto de 60 milhões de dólares. É muito dinheiro por Malik Monk e eu entendo os Warriors não quererem absorver esse contrato. E os Warriors também não querem que essa primeira escolha de draft, que é a escolha de 2030, que essa escolha de primeiro round do draft de 2030, que é a escolha que estaria sendo oferecida pelos Kings, seja uma escolha protegida. O que é uma escolha protegida? Você fala, se essa escolha for da 10ª para cima, ou seja, 10ª, 11ª, 12ª escolha do draft, vocês ficam com a escolha, Warriors. Mas se a escolha for da 10ª escolha para baixo, nós continuamos com a escolha. Os Warriors não querem essa proteção, eles querem a escolha de primeiro round de 2030 do Sacramento Kings, independente se essa escolha vai ser a primeira, a segunda, a terceira ou se vai ser a 30ª escolha do round. E isso é importante por quê? Porque em 2030 os Kings já não terão mais em contrato os jogadores que eles têm agora. Teoricamente os Kings não seriam, e eu acho que não são agora inclusive, um time competitivo e teriam... E a escolha de 2030 seria uma escolha de loteria, uma escolha
alta no draft, né? De primeira aí a 12ª, terceira, quarta escolha do draft. Então o interesse dos Warriors é que essa escolha seja desprotegida para que eles possam ter esse ativo de draft em mãos. Um melhor jogador nesse draft de 2030. O que os Kings não querem. Pois bem, para além do Sacramento Kings, os Suns também fizeram uma oferta pelo Jonathan Kuminga, mas os Suns não têm nem ativos de draft, nem jogadores de interesse que o Golden State Warriors gostariam de ter. O que faz com que o Kuminga esteja praticamente forçado a aceitar esse contrato de 45 milhões por 2 temporadas. A gente olhando da nossa ótica, do nosso ponto de vista de trabalhadores, 45 milhões por 2 temporadas sendo a pior opção para o Jonathan Kuminga, não é algo que a gente vai falar, meu Deus, o homem está sendo explorado. Mas eu acho que é um tanto de cabacice por parte do Golden State Warriors tentar manter o jogador por um valor que ele não quer, num time que ele não quer mais estar, porque ele não tem espaço, não tem oportunidade, como próprios jogadores do time já disseram, vide Draymond Green, como eu citei nesse vídeo. E acho que não dá espaço para desenvolver esse jogador é o pior dos cenários. E, na minha opinião, os Warriors não querem mais o Jonathan Kuminga. Eles só não estão a fim de perder o Kuminga por um valor que eles acham mais baixo do que eles podem receber. Então, ao mesmo tempo que eu entendo a visão de mercado do front office do Golden State Warriors de a gente tem esse jogador e a gente pode receber mais por esse jogador na próxima temporada ou, enfim, em qualquer situação que não seja essa situação de agora, então a gente vai segurar esse jogador aqui no nosso time. Eu entendo isso, eu entendo que é um ponto de vista comercial, mas eu penso num jogador de 22 anos que ainda não teve oportunidade de demonstrar todo o seu basquete dentro da NBA. E o Kuminga tem muito potencial, na minha opinião, por quê? Quando a gente olha para jogadores que têm menos de 25 minutos por partida, e o Kuminga teve 24,3 minutos por partida de média na última temporada, dentro desse recorte, Kuminga é o jogador com mais pontos por partida. Ele tem 15,3 pontos por partida, mais do que qualquer outro jogador com 25 minutos ou menos por partida. E quando a gente projeta os números do Jonathan Kuminga por 36 ou por 48 minutos, então, quantos pontos por 48 minutos de quadra o Kuminga faz? Quantos pontos por 36 minutos de quadra o Kuminga faz? Nesse recorte por 48 minutos, o Kuminga tem 30,2 pontos de média. Isso é mais que Pascal Siakam, DeMar DeRozan, Evan Mobley, Alperen Sengun, Lauri Markkanen, Desmond Bane, Jamal Murray, e eu posso continuar aqui. Então, quando a gente faz essa projeção do Kuminga para grandes minutos de quadra, ele é um jogador bastante útil. Ele é um pontuador de bastante volume. É óbvio que existem situações e situações. O Kuminga normalmente entra em quadra para enfrentar segundas unidades, ou para descansar o Stephen Curry, ou para descansar esse outro, aquele outro jogador, ou quando o time precisa jogar mais nessa open court, nessa transição, nesse contra-ataque. Não é um jogador que a gente vai chamar de eficiente aqui. Não é um jogador que a gente vai chamar de confiável para últimos arremessos. Mas o Jonathan Kuminga tem muito potencial. 30,2 pontos por 48 minutos é bastante coisa. Para um jogador que tem tão poucos minutos quanto ele tem. E eu gostaria muito de ver o Kuminga com mais espaço num time onde ele possa ser titular e onde ele possa demonstrar o basquete dele. Aparentemente, esse time não é o Golden State Warriors. Essa novela se estende ainda mais e não chega a um capítulo final. E é por isso que eu afirmei no começo desse vídeo que o Kuminga está sendo subestimado. Ele vale mais do que 45 milhões por 2 temporadas, ainda mais com essa team option na segunda temporada. Pois bem,
esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida aqui embaixo. Considere se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você já quer assistir outro vídeo nesse exato momento, é só clicar nesse que está aparecendo agora aqui na sua tela. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado deste conteúdo. Eu apareço daqui 4, 5 dias, talvez menos, para falar sobre qualquer outro assunto que tenha estourado, para fazer qualquer atualização sobre esse mesmo tema, sobre o Jonathan Kuminga. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!